Bom dia a todos. Nosso grupo vai falar sobre a goma xantana. Os integrantes do grupo são Yara Beani, Laís Teftai, Lorena Lago, Lucas Dolgoff, Maria Coelho e Viviane Felipe. O que é a goma xantana? A goma xantana é um polissacarídeo obtido a partir da fermentação anaeróbica de açúcares simples, como a glicose e a sacarose. Comercialmente, é produzida pela espécie de bactéria Xanthomas campestris, de onde deriva o seu nome. Tem o uso culinário, ideal para receitas sem glúten, pois ela consegue fazer com que a massa fique macia e elástica. Pode ser usada para espessar, estabilizar, emulsionar e incorporar molhos, sobremesas, pães, bolos e outras receitas. A goma xantana é um bipolímero produzido pelo processo de fermentação que é realizado pela bactéria Xanthomas campestris. A produção da goma xantana pode ser obtida por fermentação a partir de vários meios de cultura, fazendo com que tenham variados rendimentos, massas molares e composição da goma, sendo que esses diferentes meios podem provir de resíduos agroindustriais, como o soro do leite e a casca do cacau. Um dos principais meios é a cana-de-açúcar, produto que é produzido em larga escala no Brasil, sendo que a cana é rica em sacarose, glicose, frutose, fibras, celulose, minerais e demais substâncias que são transformadas pela bactéria em goma xantana no processo de fermentação. De maneira geral, independente do meio de cultura utilizado, existem alguns passos básicos para a produção da goma xantana. Primeiramente, tem que ter cepas da bactéria Xanthomas e depois escolhe o meio de cultura utilizado. Após isso, as etapas seguidas são repicagem, inóculo, fermentação, separação e secagem. O método tradicional consiste na repicagem do micro-organismo, que é o processo de repicar a bactéria de um tubo de cultura para o outro, em intervalos de tempo, sendo que geralmente é utilizado um tubo com meio inclinado. Depois disso, essa repicagem feita com a bactéria Xanthomas é mantida em uma estufa durante um tempo e temperatura pré-determinadas. A partir desse ponto, monitora-se o crescimento da bactéria e a obtenção do ponto ótimo de inoculação. Utilizam-se Erlenmeyer contendo o meio escolhido, que é autoclavo inoculado com as cepas e mantidos na incubadora. O próximo passo é de fato a produção da goma xantana pelo processo de fermentação. O processo de fermentação é anaeróbico, necessitando de um meio de cultura como fonte de carbono, para que assim a bactéria realize o processo. Dessa forma, é escolhida um dos meios de cultura onde é colocada uma certa quantidade do inóculo e espera-se o processo de fermentação acontecer. Durante a produção, ocorre a liberação de energia e tem como resultado o produto, a goma xantana e o meio de cultura. Após isso, a goma é isolada do meio de cultura pelo processo de precipitação com álcool, sendo que a substância é separada e seca. Depois de finalizado, há também a análise do rendimento e da viscosidade da goma xantana. Os micro-organismos como leveduras, fungos e bactérias, para fermentar esse produto, nesse caso dando maior destaque às bactérias do gênero Xanthomas, que o da espécie Campestris é o mais abundante e comum, medindo 13,5 micrômetros, gera uma doença em 68 famílias de plantas, sendo, portanto, uma das mais conhecidas bactérias fitopatogênicas. Essa doença é denominada como cancro cítrico ou podridão negra das crucíferas. As características da bactéria do gênero Xanthomas consistem em formato de bastonete reto, flagelo polar para a locomoção, o sentido da bactéria e do flagelo são inversos, criando um solavanco. Possuem parede celular negativo, possuem uma camada mais fina de peptídeo-glicanos, podendo sua parede ser mais permeável, sofrendo com álcool, por exemplo, do que a gram-positiva. Aeróbicos e fácil nutrição, portanto, fácil de cultivar. A goma xantana é um biopolímero produzido por bactérias gram-negativas do gênero Xanthomonas. Os biopolímeros são macromoléculas formadas por monossacarídeos e derivados ácidos que podem ser sintetizados por bactérias, fungos e leveduras. Estruturalmente, a goma xantana é feita por duas unidades repetidas de pentasacarídeos.
A cadeia linear possui 2 unidades de glicose e trisacarídeo das ramificações de 2 unidades de manose e 1 unidade de ácido glucônico. Os biopolímeros são usados em diversas áreas por apresentar características reológicas, sendo que a viscosidade é a mais conhecida. Essas propriedades reológicas mudam conforme a natureza do polímero, peso molecular médio e estrutura molecular. Sendo assim, pode alterar propriedades básicas da água, como espessante, estabilização de emulsões, suspensão, geleificação, sendo uma solução útil nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e petrolíferas. Na agricultura, a goma xantana é usada como estabilizante em pulverizadores, fungicidas, herbicidas, pesticidas e fertilizantes, controlando o tamanho das gotículas. Além disso, fornece uma aderência melhor entre o componente ativo e a planta, prolongando o tempo de contato entre eles. Pode também estabilizar suspensões de leite em pó para substituir pelo leite materno durante a desmama em vários animais, como bovinos e suínos. Na indústria petrolífera, a goma xantana é o polímero mais usado devido à sua alta viscosidade em baixas concentrações, comportamento pseudoplástico e estabilidade da viscosidade à salinidade. Também é usado como fluido de perfuração de poços de petróleo, além de ser usado para recuperar esse petróleo. Para a indústria farmacêutica, é usada nos xaropes e cremes, pois impede a separação de ingredientes não solúveis. Nos comprimidos e pastilhas, ele acaba prolongando o tempo do contato do composto ativo. Devido à sua pseudoplasticidade, para os cosméticos, proporciona suavidade e maciez nos produtos. Já no setor de higiene, é muito usado em pastas de dente e shampoos, porque deixa a pasta uniforme, facilitando a saída dela do tubo e ajusta a viscosidade do shampoo. Bom dia, gente! Agora eu vou falar um pouco da goma xantana na área alimentícia. A goma xantana é um ingrediente natural, de ingestão segura e muito usada na indústria alimentícia. Grande maioria da população não sabe que consome ela diariamente e nem sabe que ela nos beneficia de alguma forma. Essa goma surge ao fermentar o açúcar. Quando isso acontece, o açúcar cria um caldo que é semelhante a uma goma, que acaba por ser solidificada com a adição de alguns componentes e transformada em pó, que é a famosa goma xantana. Ela se liga com facilidade à água e, quando isso acontece, acaba criando uma viscosidade e textura para os alimentos e bebidas. A goma xantana traz benefícios tanto para a indústria quanto para o consumidor. Os benefícios que ela traz para a indústria são que ela é solúvel ao frio, que ela não precisa de nenhum aquecimento, que ela é muito estável e não é degradada em altas temperaturas ou meios ácidos. Já para o consumidor, os benefícios são que ela não é um produto que dê alergia, que é um produto seguro para consumo, que é feita por um processo de fermentação natural e que não tem nenhum valor energético. E para finalizar, a goma é muito utilizada para melhorar a textura, a consistência, o sabor, o prazo de validade e a aparência dos produtos. E alguns alimentos comuns que contêm a xantana são molhos para salada, produtos de confeitaria, sucos, sopas, sorvetes, xaropes, produtos sem glúten e alimentos com baixo teor de gordura. Finalizamos assim a nossa apresentação sobre a goma xantana. Obrigada a todos pela atenção, tenham um bom dia.